Não foi a melhor atuação do Inter nessa sequência de 9 jogos sem derrota. Entretanto, o empate em Itaquera coloca o Colorado dentro do G6. Nós falaremos sobre tudo o que aconteceu na partida entre Inter 2 e Corinthians também 2. Salve, salve pessoal, bora falar do empate do Internacional diante da equipe do Corinthians. Terminou há pouco na Arena Itaquera, na Neoquímica Arena. Internacional 2, Corinthians também 2, e com o resultado o Internacional enfim entrou no G6. Nós vamos ampliar tudo isso a partir de agora. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever aqui no canal. Bora bater essa marca dos 2.000 inscritos. Rapaziada, a gente tem muita coisa para falar sobre esse jogo. Começando pela atuação do Inter, que não foi boa. O Inter não teve um bom rendimento. Desde o jogo contra o Vitória, no segundo tempo contra o Vitória, já dava para perceber que o Internacional estava desgastado pela sequência de jogos, e isso ficou muito claro no segundo tempo. Terminou a partida, muitos dos jogadores se atiraram no chão, desgastados, foram ao extremo, principalmente porque tiveram que buscar nos últimos minutos, né, esse empate. Inclusive escapou de um Corinthians ampliar o marcador, abrir um 3-1 que ficaria praticamente inviável, mas a gente vai falar sobre tudo isso durante o vídeo. Primeiro sobre esse resultado e as consequências. O Inter enfim entra no G6, o Inter hoje estaria indo para a pré-Libertadores de 2025. O Colorado chegou aos 46 pontos, contou com a derrota do Bahia para a equipe do Flamengo e com isso chega na 6ª colocação. Tinha uma oportunidade de inclusive terminar a rodada na 5ª colocação, já que o São Paulo também perdeu, mas esse resultado de empate acaba colocando o Inter na 6ª colocação. E voltando à atuação, que eu não gostei principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo muito disputado, o Inter conseguiu, logo depois que tomou o gol no início, numa falha coletiva tremenda, ele consegue voltar para o jogo, se concentrar na partida e buscar o empate com o gol do Bernabéu. A partir daí, parece que o Inter estava se contentando com esse ponto em São Paulo. Esse ponto parecia ser suficiente para as pretensões do Inter nessa sequência de jogos que o Inter está tendo. São 9 partidas disputadas, o Internacional tem 6 vitórias e agora 3 empates. Então era um momento onde o Internacional, visando uma data FIFA, visando uma pausa onde poderia se recuperar fisicamente, estava satisfeito com esse empate. Pelo menos é o que estava transparecendo, é o que estava aparecendo a partir da atuação dos jogadores do Inter. Só que na volta para o intervalo, o Corinthians dominou. A volta do intervalo, o Corinthians dominou praticamente todo o jogo. Dominou todas as ações. O Inter não finalizou no gol, tirando o gol do Ricardo Matias. O Inter assistiu ao jogo do Corinthians e o Yuri Alberto estava numa noite iluminada. Ele sempre consegue jogar muito bem contra o Internacional e acabou num pênalti ali, uma infelicidade do Thiago Maia, que acabou tomando o 3º cartão amarelo e não vai ficar à disposição para o Clássico Grenal 4-4-3. A bola bate na mão dele, pênalti. O Corinthians vira o jogo, no caso fica na vantagem por 2-1, e aí o Inter precisa correr atrás, fica exposto. O Garro teve uma oportunidade onde o Rocher fez um milagre. Depois do empate, um cabeceio do Yuri Alberto também teve grandes chances de ser gol da equipe do Corinthians, mas com o gol de letra do Ricardo Matias, né, o Inter consegue esse ponto importante que coloca o Colorado dentro do G6. Então as considerações sobre o jogo são justamente essas, e com certeza o Roger deve confirmar essa questão do desgaste físico, né? O Roger sabe disso, principalmente porque os jogadores já vêm mostrando isso desde a partida contra a equipe do Vitória. Essa pausa para a data FIFA vai ser muito boa para o Inter para recuperar os jogadores. O Inter vem no momento onde acabou passando por uma mudança muito drástica na preparação física e, mais do que isso, do estilo de jogo. E eu não estou dizendo que o Inter morreu fisicamente, porque se tivesse morrido fisicamente nem teria força para buscar o empate. Foi no vamos que vamos, foi justamente no preparo físico, nessa sobra, nesse gás que ainda tinha, que o Inter conseguiu esse empate. Mas o desgaste estava aparecendo e por isso vai ser muito importante esse período de recuperação. Temos que falar sobre Ricardo Matias, que está muito próximo de renovar o seu contrato até metade de 2026. Paguem o garoto.
paguem o garoto, né, conversem, cheguem aí num acordo, porque ele entrou muito bem, inclusive tá pedindo passagem, foi destaque no Grenal da Copa FGF, é um jogador que tá aparecendo, demonstra vontade, tem identificação com o clube, e hoje foi peça fundamental, principalmente porque o Valência, de novo, não fez uma boa partida. Não fez uma boa partida, tá ficando cada vez mais difícil de defender minutos para o Ener Valência, mas é um jogador aí que custa aos cofres do Inter 1,5 milhão por mês, mas ele não tá conseguindo corresponder e a gente não consegue entender o porquê. Para a volta da competição, depois da parada da data FIFA, a gente tem um clássico Grenal, onde o Borré deve voltar. A gente tem a situação do Rogel para ser analisado, do próprio Fernando também. Não teremos o Thiago Maia, então o Roger Machado vai ter aí 15 dias para pensar muito bem o que ele vai fazer para esse clássico Grenal, principalmente nesse meio de campo. Gabriel Carvalho teve uma atuação apagada, principalmente no segundo tempo, mas junto com todo o time. A gente não tinha o Tabata à disposição, então é uma disputa que deve acontecer também durante esses treinamentos, que é justamente Tabata ou Gabriel Carvalho como titular no clássico Grenal 4-4-3. Outra coisa que eu queria falar é sobre o sistema defensivo, que não foi bem. O Vitão e o Cleiton Sampaio ainda não se acharam, eles não estão conseguindo achar esse entrosamento, e isso de uma certa forma está apresentando muitos riscos para o Internacional. E num clássico Grenal, onde o jogo é muito apertado, não importa se o Inter está no G6 e o Grêmio está lutando para não cair, o que importa é que no clássico Grenal as coisas se equiparam, e é muito importante que o sistema defensivo esteja a pleno para que o Inter não sofra riscos no clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Por isso também vai ser bem importante observar a situação do Rogel. Enfim, rapaziada, foi um resultado melhor que a encomenda, mais um 2-2, né? O resultado que mais acontece, principalmente em Itaquera, entre Internacional e Corinthians, mais um 2-2, e o que importa é que o Internacional sai com um ponto e sai dentro do G6 ao término da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para título, rapaziada, esse empate não foi nada bom, principalmente porque o Botafogo ganhou, o Palmeiras empatou, né, o Flamengo ganhou de novo, então o sonho tá cada vez mais difícil, mas o objetivo do clube tá cada vez mais perto, e agora a gente vai ter uma reta final de campeonato muito importante depois da parada da data FIFA, onde o Inter vai ter 10 jogos para buscar aí essa vaga direta, quem sabe, para Libertadores da América. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Tá certo? Valeu!